O que fazer quando nós estamos em apuros por conta de nossos pecados? Ser sensível aos nossos pecados e se humilhar. Eu já falei um pouco disso ontem e vou me aprofundar um pouquinho aqui hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, nós estamos falando aqui do Salmo 25. E o Salmo 25 tem esse tema. Davi está enfrentando muitos inimigos, esses inimigos querem destruí-lo, e tudo leva a crer que ele está passando por isso por conta de seus pecados. Ele fala disso várias e várias vezes aqui. Verso 11, por exemplo, Senhor, por amor do teu nome, perdoa o meu pecado, pois ele é grande. Verso 16, olha para mim, tem misericórdia, pois estou desamparado e aflito. Atenta para minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Verso 18. Verso 19, olha para os meus inimigos, porque são muitos, me odeiam com ódio cruel, protege minha vida, enfim. Ele está enfrentando esses inimigos e provavelmente tem tudo a ver com essa questão de seu pecado. E aí, eu tenho falado sobre isso. O que devemos fazer quando nós estamos vivendo alguma circunstância por conta de nosso pecado? Ora, primeiro, ser sensível mesmo a isso, como eu falei um pouco sobre isso ontem. Como que o sofrimento, ele desperta a nossa consciência em relação aos nossos pecados? Por exemplo, aqui Davi, né, ele pede perdão até pelos pecados da mocidade, no verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Então, naquela hora de angústia que ele está passando, até os pecados da mocidade ele lembra. E ele fala, Senhor, eu estou lembrando e peço que o Senhor não se lembre. Isso é muito interessante porque eu me lembro de um dia, não sei se já contei aqui, uma mulher, ela ameaçou de falar um monte de mentira sobre mim, e eu vou falar um monte de mentira sobre você, não sei o quê. E eu não sei porquê, me deu um estado de choque. Eu fiquei assim meio, né, sei lá, não sei explicar. E eu fiquei muito angustiado com aquela circunstância. E eu lembro que eu falei, puxa, isso aqui é Deus. Porque eu pensei, uma pessoa fala uma besteira dessa aí, é uma pessoa ímpia. As pessoas falam besteiras, não provam nada, e o povo acredita muitas vezes. E aí assim eu pensei, puxa, se não é Deus cuidando de nós estamos fritos. E logo eu pensei, poxa, será que eu estou passando isso por conta dos meus pecados? E é interessante isso porque eu lembrei dos meus pecados da minha mocidade também. Me lembrei imediatamente dos meus pais. E eu lembro de ter ido falar com eles, pedir perdão a eles, de tantas coisas. Então, quando nós enfrentamos algo, uma circunstância difícil, a primeira coisa que a gente precisa ter é um coração quebrantado. Um coração quebrantado. E os sofrimentos, eles nos despertam para essa consciência de pecado. Homens que vivem na bonança podem ser tentados a não verem os seus pecados, mesmo os pecados que eles acabaram de cometer. Agora, pessoas que estão sofrendo como Davi se lembram até dos pecados da mocidade. Por isso tem uma frase que diz assim, né? Quando os deuses querem nos punir, eles nos enviam 40 anos de prosperidade. É óbvio que nós não cremos em deuses, mas a ideia era essa, de que prosperidade constante é uma bênção. Não concordo plenamente com a frase, mas em essência ela tem um quê de verdade ali. A prosperidade ela vem de Deus, mas ela é uma bênção que pode se tornar uma maldição, de tal maneira que as pessoas se tornam insensíveis. Deus falou isso para o povo, quando vocês entrarem em Canaã e vocês prosperarem, não se esqueçam de mim. Porque no sofrimento a gente lembra. Como Davi está se lembrando aqui, Davi está se lembrando inclusive até de seus pecados. Mas Davi arrepende-se genuinamente. Verso 11, por exemplo, né, ele diz, Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado que é grande. Ou seja, diante do pecado, ele tem uma consciência, diante do sofrimento, Davi tem uma consciência muito grande de seu pecado. Ora, você quer ver Deus abençoando o seu caminho? Como Davi está pedindo aqui, Deus me livra dos meus inimigos, abençoa, supre a minha casa, o meu trabalho. Confesse seu pecado como Davi. Mas não faça como Adão, não. É a mulher que tu me deste. Não faça como os homens costumam fazer. Ah, amor, eu fiz isso, mas não era bem a minha intenção, sabe? Eu sou uma pessoa boa. Faça como Davi. Oh, Deus, a minha iniquidade é grande. Eu acabei com a minha família. Eu fiz tudo errado. Eu não sou digno de coisa alguma. Mas tem compaixão de mim. Eu traí, eu menti, eu enganei, eu fui preguiçoso. Eu fui arrogante. Eu acabei com a minha vida. Faz assim. Há um Deus que habita no alto e sublime trono, diz a Escritura, mas ele também habita com o contrito e quebrantado de coração. Então lembre-se disso. Lembre-se dessa frase aqui, ó.
O arrependimento não é um momento na vida do cristão. O arrependimento é um estilo de vida. É uma crescente de a cada dia ter mais consciência de pecado e se quebrantar diante de Deus. É por isso que Paulo, quando ele se converte, ele se acha o máximo. Lembra que em Filipenses ele disse que ele era irrepreensível? Ora, ninguém era irrepreensível. Ele está dizendo que ele se achava irrepreensível como os fariseus eram. E ele era um fariseu. Ele se achava irrepreensível perante a lei. Lembra disso? Até que ele tem aquele encontro com Deus no caminho de Damasco, na estrada para Damasco. E no final da vida, lembra como que Paulo termina? Ele começa a vida cristã, né? Ele está ali achando que é o máximo. Ele cai do cavalo e começa nessa crescente para baixo, de joelhos. E lembra como ele termina? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou, não era, dos quais eu sou o principal dos pecadores. Essa é a nossa vida. Ter consciência de pecado, nos quebrantarmos a cada dia. O seu problema no casamento se chama pecado. É o seu egoísmo, é a sua preguiça, é a sua arrogância. É isso. Eu sei, as pessoas vivem buscando métodos. Como que os homens modernos vivem buscando métodos? No meu curso, né, tanto de criação de filhos quanto o homeschooling, eu falo sobre isso. Os homens estão buscando métodos e mais métodos porque eles não sabem ser família mais. Eles não sabem ser homens de Deus, mulheres de Deus, e por isso buscam métodos, métodos e mais métodos. O que você precisa é ser santo, esse é o método. É isso que o seu marido precisa, irmã. É isso que a sua esposa precisa, meu querido irmão. Que você seja santo, quebrantado. Assista a minha pregação na série de Êxodo, Um Homem Quebrantado, alguma coisa assim. Coloque lá, Quebrantado, Êxodo, Rodrigo Mocelin, no YouTube, aqui no YouTube. Lá. É muito importante essa pregação. Assista, assista. Tá aí. É isso que você precisa, ter essa sensibilidade como Davi. Davi não era impecável, ele pecava e ele fez coisas horríveis. Mas Davi tinha um coração quebrantado. Lembra quando Natan vem e aponta para Davi e diz, Davi, você é pecador? Lembra? Davi havia adulterado, ele pensou que ninguém sabia. E então, Deus revela a Natan, Natan vem e fala assim para Davi, Davi, havia um homem que possuía várias ovelhas, muitas ovelhas, muitas. Ele era rico. Mas um dia ele quis fazer uma festa, sabe o que ele fez? Ele pegou a única ovelha que o seu vizinho pobre possuía e fez um churrasco com a ovelha do seu vizinho pobre. O que você acha disso, Davi? Diz o texto bíblico que o grande rei Davi nem assim conseguiu notar ainda que era dele que Natan estava falando. O pecado faz isso. Cega até o homem segundo o coração de Deus. Torna até o homem segundo o coração de Deus insensível. Davi, então, diz, tal homem merece morrer. Natan pega o seu dedo e diz, tu é o homem. E Davi entra em profunda convicção de pecado. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um coração quebrantado para se humilhar diante de Deus. Tenha um coração quebrantado. Aqui o salmista, acho que eu vou falar disso amanhã. Acho que eu vou falar disso amanhã. Salmo 25, né? Ó, verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Tá vendo? Aquele que teme ao Senhor, Deus vai guiá-lo. Tem um outro versículo aqui, que se eu não me engano, que diz que a misericórdia e a bondade vai seguir aqueles que temem ao Senhor. Enfim. Você quer ter um caminho abençoado? Então, arrependa-se de seus pecados todos os dias e busque a santidade todo dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos que o Senhor nos dê graça para mais um dia. Ilumine os nossos pecados, mostre os nossos pecados para nós, Pai, para que possamos viver em santidade a cada manhã. Ó Deus, não permita que nos tornemos insensíveis aos nossos erros, mas nos conduz em arrependimento e fé a cada manhã. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos para a Tua glória. E Pai, se vivermos assim, ajoelhados diante do Senhor e com o coração quebrantado, não precisaremos temer a nada e nem a ninguém. Saberemos que a Tua bênção estará sobre nós. Leva o Teu povo, cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora, leve-os ao genuíno arrependimento. Leve-os ao genuíno arrependimento.
que eles se tornem filhos melhores, pais melhores, cônjuges melhores, trabalhadores melhores, empresários melhores. É isso que eles precisam. Eles não precisam de nenhum coach, nenhum curso de psicologia, nenhum método mirabolante dos últimos tempos. O que eles precisam é ser homens e mulheres de Deus. É por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.